desde o fim, do meio do ano, desde o meio do ano, nós começamos não sei nem como chamar isso. Não é um projeto, não é um propósito, ainda que haja propósito, ainda que haja um projeto. Penso que talvez a palavra assim seria começamos um mover no ministério nosso, na nossa igreja, desde o meio do ano, debaixo do que eu acredito ser um direcionamento de Deus para nossas vidas lá na Plenitude de Vida da minha igreja. Eu tenho chamado de jornada de transformação. E eu falo uma jornada porque eu entendo que a transformação nunca acontece de uma maneira isolada, dentro de um evento isolado. Ainda que alguns eventos possam dar o start, para uma mudança, para uma transformação, mas nenhum evento por si só é o suficiente para sustentar uma transformação, porque a transformação sempre acontece de forma processual. Amém? Processual. Então, um evento pode até começar, mas para que a transformação seja duradoura, ela seja permanente, ela precisa ser vivida dentro de um processo. Então, eu falo jornada no sentido de processo, um processo de transformação, que tem 4 focos. Começando com uma transformação pessoal, passando por uma transformação familiar, amém? E chegando a uma transformação social, porém, sobretudo, uma transformação de mentalidade. Ou nas palavras que o apóstolo Paulo fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, só dá para se transformar se eu renovar o meu entendimento. Então, nunca dá para mim trazer transformação dentro do ambiente da minha casa, da minha família, por exemplo, se eu primeiro não estiver vivendo uma transformação pessoal. Não dá para mim ser um agente de transformação no ambiente social, seja no trabalho, na escola, em qualquer outro ambiente da sociedade, se eu não estiver participando de um processo pessoal de transformação na minha vida. Porque eu só posso transformar, eu só posso influenciar uma mudança, uma transformação, se eu estiver vivenciando a transformação. Por isso, toda a transformação de Deus nas nossas vidas começa de uma maneira pessoal. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Começa com você, mas vai se estender a tua casa. E se estende a tua casa, vai também tocar de alguma forma, de alguma maneira, em alguma medida, alguns ambientes, algumas esferas da nossa sociedade. Porque no Salmo que você e eu conhecemos bem, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Mas veja a conexão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então olha a conexão. A cidade, ela é alcançada a partir daquilo que está acontecendo nas casas, nos lares, nas famílias. Porque a sociedade, ou uma cidade, ela é formada, ela é composta por famílias, por casas. Então, se o Senhor não estiver edificando, abençoando, construindo, amém? O lar, nem a cidade, por mais segurança que possam colocar, por mais policiamento que possam colocar, por mais sentinelas, por mais sistemas, não haverá segurança, porque o que de fato traz proteção para uma cidade, para uma região, para um ambiente social, são os lares, são as casas. Por isso é o primeiro, amém? E as casas são compostas por pessoas. Então, toda transformação, ela começa de maneira pessoal, mas não para aí. Então, por isso jornada de transformação. Nós focamos as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas,
depois a família, como nós podemos vivenciar esse processo de transformação na família. E agora, nesses últimos dias, nós estamos focando já no ambiente social, esfera de trabalho, onde nós nos relacionamos de uma maneira social. E o fundamento dessa palavra, dessa jornada de transformação que nós estamos vivendo lá, foi baseado na história de Gideão. Eu acho que até numa quarta-feira, que vocês estiveram lá e pegaram um pouquinho, a gente já tinha avançado um pouco, mas a gente está nessa sequência, estamos trabalhando nisso, orando, ministrando, se posicionando. Deus está fazendo grandes coisas mesmo. Deus está agindo assim, não só dentro do ambiente do Ministério Plenitude de Vida, né, do local, mas a coisa está extrapolando, está atingindo a nossa sociedade lá no Imbu, porque tocou também alguns lares, algumas famílias, e a gente quer fomentar cada vez mais isso em nome de Jesus. Então eu pensei em trazer essa palavra hoje aqui para vocês. Eu confesso para você que foi uma palavra que Deus me direcionou agora no finalzinho da tarde, porque eu pensava em ministrar outras coisas para vocês. Mas aí meu coração começou a gravitar para essa palavra de novo, e aí diante daquilo que nós estamos vivendo aqui nesse momento, e aquilo que foi cantado, declarado aqui, eu senti como se Deus dando um tom para nós aqui, sabe? Dando um ritmo para nós entrarmos nisso em nome de Jesus. Então, nesse texto aqui, eu vou falar um pouquinho sobre Gideão, e não dá para a gente se aprofundar por causa do tempo, mas eu quero extrair pelo menos algumas lições preciosas da vida de Gideão, que tem a ver com a nossa história nesse momento, com a tua vida nesse momento, com a história desse ministério e com aquilo que Deus, como você e eu cantamos e anunciamos aqui, está por fazer, que não são coisas pequenas, são maiores do que as grandes coisas que Deus já fez nesse lugar, porque Deus tem feito grandes coisas na história desse ministério. Deus já fez grandes coisas na história desse ministério. Amém? E nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, quando eu falo de abrir mão do passado, é deixar as coisas que para trás ficam e que roubam de nós o impulso para irmos em direção ao futuro que Deus tem para nós em nome de Jesus. Quer ver? Juízes, capítulo 7. Vamos entrar na palavra. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós aqui nessa noite. Amém? Juízes, capítulo 7, versículo 17. Gideão, ele se posiciona aqui no meio do povo e fala algo que demonstra assim para nós, se nós não conhecêssemos a história de Gideão, o começo, o início, a gente ia pensar que se tratava de uma pessoa muito bem estabelecida, pessoa confiante, segura, firme, cheia de fé, de autoridade, porque olha o que ele diz aqui, estão comigo? 7,17, e disse-lhes: olhai para mim, amém? Olhai para mim e fazei como eu fizer. Uau! Tem que ser cabra macho para falar isso aqui. Não é qualquer líder que tem coragem de chegar na frente do povo e dizer assim: olhem para mim. Tenham a minha vida como um exemplo, como um modelo, como uma referência. Até porque liderar, de fato, significa isso. Nós não lideramos com palavras, nós lideramos com atitudes, nós lideramos com aquilo que nós somos, não com aquilo que sabemos. Porque se existe uma lacuna entre o saber e o que somos, o que a gente sabe e o que a gente vive, então há uma dissonância. E as pessoas vão ouvir uma coisa e vão ver outra. E isso vai confundir a mente delas. Porque não há integridade. Amém? Eu não preciso roubar, matar. Eu não preciso destruir para ser uma pessoa sem integridade. Basta eu dizer uma coisa e fazer outra. Basta eu falar, meu discurso ser uma coisa e as minhas atitudes, as minhas ações
serem outras. Amém? Faz sentido o que eu estou falando para você? Ainda mais no que se trata da liderança espiritual. A liderança espiritual acontece por modelo, por padrão, por exemplo, e não por aquilo que nós falamos. Então, quando você vê um homem que chega ao momento de chamar a atenção para si mesmo, e não no sentido arrogante, né? Não com soberba, mas com uma segurança, com uma firmeza, com uma confiabilidade, sabe? De alguém que está muito seguro, alguém que está muito certo, alguém que está muito convicto que vai vencer, e mais do que isso, que vai levar esse povo a uma vitória. Então olhem para mim e façam tudo o que eu fizer. Amém? Então, se a gente não conhecesse a história de Gideão, queridos, nós íamos falar: uau, que homem seguro, que líder bem firmado, estabelecido, confiante, cheio de fé, de ousadia, de intrepidez. E ele segue dizendo assim: ó, chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Amém? E aí ele segue no versículo 18 dizendo: quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a voz ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Amém? Quer dizer, ele não isenta o nome dele não. Ok? Ele não se veste aqui de uma falsa humildade. Ele diz: se vocês vão entrar nessa peleja comigo, então vocês vão ter que ir no meu espírito, na minha visão, no meu entendimento, na minha direção. O que eu fizer, vocês vão fazer. E vocês vão pela espada do Senhor, mas é também pela espada de Gideão. Vocês não vão lutar só por Deus, mas vocês vão lutar pelo líder de vocês também. Amém. Ao lado do líder de vocês também. Amém? Porque essa visão não é uma visão minha. Essa visão não é uma visão de Gideão. Olha para mim, queridos, essa visão não é a visão de Paulo, essa visão não é uma visão de Bispa Laísa, não, essa é uma visão de Deus, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Essa é a visão de Deus, para a nação de Israel. Porém, Deus trabalha através de pessoas, e Deus levantou Gideão, assim como também ele levantou esse casal e esta família, para estabelecer uma visão aqui. Obrigado pelo teu amém. Então Gideão está dizendo: olhem para mim, pois eu vou guiá-los à vitória, eu vou conduzi-los à vitória. Amém? Quem não quer ser guiado por um líder que tenha essa autoridade, essa confiança? Amém? Porém, o que acontece é o seguinte: o que nós temos que considerar aqui, que Gideão, há algum tempo atrás, não era uma pessoa tão segura, não era uma pessoa, sabe, tão cheia de convicção, de autoridade e de fé que Deus iria de fato trazer libertação para este povo, para essa nação. Aliás, na verdade, no princípio, quando Gideão entra no cenário da história, nós vamos ver que ele nem estava querendo ou pensando confrontar nada e ninguém. A única coisa que ele estava querendo é salvar o dele, sabe, botar o dele a salvo, e o resto que se vira. Porém, essas palavras aqui, olhem para mim, essas palavras aqui não são palavras de um homem, sabe, com uma autoconfiança firmada, uma identidade bem estabelecida, alguém extremamente seguro. Não, estas palavras tratam a respeito de um homem que vem vivendo um processo de transformação em Deus, que vem sendo processado por Deus, que vem sendo tratado por Deus. Então, essa autoridade, essa confiança é resultado de um tratamento de Deus na vida de Gideão. Amém? Então, eu aí me coloco como Gideão, e nós vamos poder nos identificar com Gideão, porque a verdade é essa.
talvez nós não tenhamos tanta segurança e confiança como Gideão neste momento. Mas também nem sempre foi assim na vida de Gideão. Também há um momento em que ele vacila, há um momento que ele está com medo, há um momento que ele não sabe o que vai ser do futuro. Na verdade, o que ele pensa a respeito do futuro é muito negativo. E nem mesmo Deus falando com ele, ele chega a acreditar de imediato de que Deus iria fazer alguma coisa especial. Então, se nós chegássemos nesse caso, um capítulo atrás, não muito tempo, amém? Na Bíblia, mas muito tempo no processo de Deus na vida de Gideão. Então, do capítulo 6 para o capítulo 7, a gente encontra um homem que estava escondido, morando em cavernas, em covas, amém? Agora na frente de um povo dizendo: olhem para mim, sigam-me, porque eu vou conduzi-los a uma vitória, a uma verdadeira transformação. Essa nação não será mais a mesma, a tua vida não será mais a mesma, a tua casa não será mais a mesma, a história da tua família não será mais a mesma. Mas um capítulo antes, é alguém que está se escondendo. E alguém que se esconde não está demonstrando nenhum tipo de disposição de enfrentar, de resistir à circunstância ou à situação. Não está pensando em confrontar nada e ninguém. Porque eu e você conhecemos a história. Conhecemos o capítulo 6. Israel estava vivendo uma crise nacional. Amém? Uma crise, não era uma crise local, não era uma crise estabelecida apenas numa casa, na família de Gideão, era uma crise nacional, era uma crise de um povo inteiro, de uma nação inteira, e a família de Gideão estava inserida aí, padecendo por conta dessa crise, e mais ainda, Gideão, como parte dessa família e parte dessa nação, estava padecendo por causa dessa crise. Pensa, ano inteiro trabalhando, uma vida inteira se dedicando para construir algo, para edificar algo, sabe, um matrimônio, uma vida profissional, um ministério. Leva tempo para você chegar a uma condição, sabe, de família, de matrimônio bem estabelecido, de ministério bem estabelecido. Isso não acontece da noite para o dia. São anos de dedicação, de empenho, de trabalho, de renúncia, de sacrifício. Para de repente, quando você, sabe, chega um momento de desfrutar daquilo, você vê a tua família em ruína, você vê o teu trabalho em ruína, você vê os teus relacionamentos em ruína, você vê o ministério, sabe, ruindo. É assim que estava o povo de Israel. E nesse contexto encontramos Gideão tentando colocar o seu a salvo. Irmãos, veja bem, tentando esconder dos inimigos uma porção para que ele pudesse comer ali, mas ele não saberia o que haveria de ser no dia de amanhã. Ele não sabia se ia ter no dia de amanhã, na semana seguinte, alimento. Ele estava tentando botar o dele a salvo, o dele, amém? Eu preciso proteger o que é meu, eu preciso guardar o que é meu, eu preciso colocar o que é salvo, sabe, o que é meu. E todo mundo está com problema, e eu tenho os meus problemas também, eu tenho as minhas dificuldades, e eu não estou nem aí para o que os outros estão vivendo, porque se trata de minha vida agora. Faz sentido o que eu estou falando? Alguém que não está nem aí. Bom, ele já não tinha um bom relacionamento com a sua casa. Você percebe no contexto que Gideão já não tinha um bom relacionamento familiar e não tinha um bom relacionamento social. Ele não se relacionava bem com a sua própria família, não se relacionava bem com a sua sociedade, com a sua cidade, e não se relacionava bem nem com ele mesmo. Amém? E aí o anjo do Senhor chega para Gideão no capítulo 6, versículo 12. O anjo do Senhor, e sem entrar em uma questão teológica aqui, mas a gente sabe que se trata do próprio Senhor Jesus aqui. Esse anjo do Senhor não é qualquer anjo, é uma teofania, ou seja, é a aparição de Deus, a manifestação de Deus em forma de homem ou de anjo. Nesse caso, o anjo do Senhor
Se trata do próprio Deus falando com Gideão, e quando ele chega, lhe aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Duas afirmações aí, no mínimo estranhas para nós. Primeiro, o Senhor é contigo. Sim, se o Senhor de fato é comigo, por que as coisas estão como estão? Por que está acontecendo o que está acontecendo? Ou por que aconteceu o que aconteceu? Se o Senhor é comigo, então por que o Senhor permitiu que todas essas coisas viessem sobre nós? Segundo, valente, alguém que está escondido, alguém que está tentando colocar o seu a salvo, não está disposto a brigar com ninguém, a enfrentar ninguém, a confrontar a situação. Ele apenas estava tentando sobreviver a um dia. Uma saudação, no mínimo, estranha. Quando o anjo do Senhor chega a ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Sabe, queridos, eu aprendi nesses últimos tempos a edificar a minha fé no Senhor, não com base naquilo que eu sinto em relação a Deus e as circunstâncias da minha vida, porque muitas vezes o que eu estou sentindo é uma incredulidade brava dentro de mim. Porém o Senhor chega no meio da minha incredulidade, como chegou no meio da incredulidade de Gideão, e diz: o Senhor é contigo, homem valente. E aí eu pergunto para vocês: Deus mente? Deus se confunde? Deus erra? Não, em absoluto. Deus sabe do que está falando. Obrigado pelo teu amém. Deus sabe do que está falando. Com certeza, nenhum de nós aqui temos a coragem de questionar a autoridade de Deus e da sua palavra. Amém? A integridade de Deus e da sua palavra. Porque se Deus está falando: eu sou contigo e você é um homem valente, é porque o que Deus vê em mim e em você, e o que Deus crê a meu respeito e a teu respeito, é infinitamente melhor do que a opinião que eu tenho de mim mesmo. Em outras palavras, Deus tem uma melhor opinião a teu respeito do que você mesmo. Em outras palavras, Deus crê mais em você do que você crê em Deus. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo: Deus crê mais em você do que eu e você podemos crer em Deus. Deus crê mais em nós. E aí, irmãos, está uma chave, e eu quero compartilhar essa chave com você. É você crer no que Deus está falando, não com base no que você sente a teu respeito, e não firma, não baseia, não tente medir, mensurar a tua fé em Deus com base naquilo que você sente, porque aí a tua fé vai vacilar. Mas se você é capaz de alinhar a tua mente, o teu coração com o que Deus está dizendo, então não importa como eu esteja me sentindo, não importa quão covarde as pessoas possam achar que eu seja, quão medroso eu possa estar me sentindo nesse momento, o importante é que Deus está dizendo: você tem potencial, você é alguém valente, você é alguém que pode fazer a diferença. Então eu aprendi, poxa vida, esse é um segredo: acreditar em Deus, medir a minha fé nele com base no que ele diz, e não no que eu sinto. Eu sinto que o meu matrimônio não vai durar mais um dia, apóstolo, mas o que Deus diz? Eu sinto que as portas dessa igreja vão fechar a qualquer momento, mas o que Deus diz? Eu sinto, apóstolo, que eu não tenho mais força para lidar com essa situação, mas o que Deus está dizendo? O que eu e você sentimos, irmãos, é muito volúvel, é instável, mas o que Deus diz é mais sólido do que qualquer substância que os nossos olhos possam contemplar e as nossas mãos possam apalpar. A palavra de Deus é a substância mais sólida que existe em todo o universo. Então, quando Deus diz: o Senhor é contigo, homem valente,
é porque Deus tem uma opinião muito melhor ao nosso próprio respeito do que nós mesmos. Amém? E eu te digo novamente, Deus tem mais fé em você do que você tem fé em Deus. Sabe, Deus tem mais fé em mim do que eu tenho nele. Então muitas vezes quando eu estou diante de uma situação e eu vejo a minha limitação, a minha debilidade, a minha incapacidade, então eu olho para aquilo que Deus está falando da sua palavra e eu digo: Senhor, se eu tomar por base com aquilo que eu estou sentindo e pensando, então, meu irmão, eu não posso fazer nada. Mas se o Senhor está falando, alguma verdade há nisso, alguma verdade há nisso. O Senhor está vendo algo que eu não estou conseguindo ver, o Senhor está sentindo algo que eu não consigo sentir. Então eu vou anular o que eu penso e eu sinto, para me revestir daquilo que o Senhor está falando e daquilo que o Senhor sente, porque Ele compartilha isso conosco. Glória a Deus. Sabe, acreditar que amanhã pode vir coisas maiores e melhores, porque Deus está dizendo. Porque Deus fala. Aí você fala: mas apóstolo, isso é uma palavra específica para Gideão, querido. E a Bíblia é uma palavra específica de Deus para nós ou não? Amém. Sim ou não? Amém. Sim. Sim ou não? Quantos versículos da palavra de Deus está dizendo, anunciando para mim e você, sabe, que a porta que Deus abre ninguém pode fechar? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Que maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Maior é aquele que está do nosso lado do que aqueles que se levantam contra nós. Amém? Que a palavra do Senhor não volta vazia. Aleluia. Passa o céu, passam a terra, mas a palavra de Deus permanece e ela se cumpre no tempo estabelecido pelo Senhor. Senhor, que saudação maravilhosa. Como essa saudação está tão distante da realidade de Gideão. E às vezes a gente ouve uma palavra, a gente canta uma canção, e a palavra está tão distante da nossa realidade. E aí a gente canta, a gente declara, mas lá dentro de nós estamos como Gideão, cheio de questões, cheio de perguntas, cheio de dúvidas. Faz sentido o que eu estou falando? Porque imediatamente é assim que Deus faz. Ele crê em mim, em você, não com base na nossa história, nosso currículo, as nossas realizações. Nós somos assim. Para nós confiarmos em alguém, nós precisamos saber quem é esse alguém. E aí nós queremos saber onde que ela mora, onde essa pessoa vive, o que ela faz, quais são as suas especializações, o que já fez, o que deixou de fazer. Porque eu devo confiar nessa pessoa. Me mostre as suas credenciais. Nós não somos assim, queridos? Nós confiamos nas pessoas com base na sua história, nas suas realizações, no seu testemunho. Porém, Deus é completamente diferente da gente. Amém? Ele confia em nós não com base na nossa história, não com base nas nossas realizações passadas, porque quantos de nós, ao olharmos para o nosso passado, nós vamos encontrar um monte de brechas, de imperfeições, de erros, de fracassos, de decepções, sim, algumas realizações, algumas conquistas, mas será que isso na verdade nos credencia para obtermos a confiança de Deus em nós? Não. Deus confia em nós, Deus tem mais fé em nós do que nós mesmos. Por quê? Porque Ele nos vê com base no futuro que Ele preparou para mim e para você. Ele não olha para o nosso passado, Ele olha para o nosso futuro e as grandes coisas que nós iremos fazer nele, por Ele e através dele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta a tua mão direita e entenda isso. Deus não está buscando as tuas realizações no passado, Ele está vindo hoje aqui e te saudando
falando com esta palavra com base naquilo que ele já viu no futuro que ele preparou para vocês. Sabe que a Bíblia diz que o meu futuro e o teu futuro tem glória reservada, tem glória reservada. Ainda que hoje talvez haja um peso de luta, sabe, de tribulação e de angústia, não vai se comparar com a glória que em mim e em você está destinada a ser revelada, se nós confiarmos na confiança que Deus tem em nós. Amém? Nossa, ninguém diz amém. Amém. Oh, amém. Gideão obviamente não estava convencido de que Deus estava com ele. Gideão não estava absolutamente convencido de que ele era alguém assim, tão preparado, tão corajoso, como o anjo estava falando aqui. Tanto é que no versículo 14 do capítulo 6, no versículo 13, diz assim, respondeu-lhe Gideão, se você quiser me acompanhar, pode ler, Juízes 6, 13. No 12, o anjo do Senhor chega para ele e diz assim, o Senhor é contigo, homem valente. Pronto, tá bom, Gideão saiu vencendo. Não. Amém? Ele se levanta e responde, ai, Senhor meu, ai. Amém? Se fosse mineiro era o ai. Se fosse baiano que nem eu, seria oxente. Amém? Se fosse gaúcho, seria etchê. E ele, ai, como um desabafo. Ele está dizendo, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se Deus é conosco, por que essas coisas aconteceram? Se Deus é conosco, por que as coisas estão como estão? Essa é a pergunta que todos nós fazemos. Amém? E aqui, irmãos, fica muito óbvio que não se trata de uma pessoa confiante, de uma pessoa segura, de uma pessoa cheia de autoridade, mas uma pessoa que está com dúvidas, uma pessoa que está com medo, uma pessoa que está debilitada, uma pessoa que está, sabe, fraca. Porque as circunstâncias são tão opressoras que Gideão, mesmo diante da palavra, não consegue responder de maneira positiva. E eu devo confessar, mesmo ainda na qualidade de apóstolo, já tendo sido ungido por Deus como um apóstolo do Senhor, pela graça e misericórdia dele, quantas vezes Deus falou comigo e a minha resposta imediata para Deus não foi de confiança, não foi de fé, não foi amém Senhor, eu acredito, não, foi de questionamento, foi de perguntas, foi dizendo Senhor, mas se o Senhor por que as coisas estão como estão? Agora, uma coisa eu aprendi com Deus não entra nos meus porquês, Deus não perde tempo para ficar respondendo aos meus porquês. Por quê? Porque o porquê só nos aponta para o passado, e Deus não quer saber do nosso passado. Por quê? Porque Ele tem um futuro, aleluia, Ele tem futuro reservado de glória para cada um de nós. Então quando Ele vem no dia de hoje, independente dos nossos porquês, Ele quer nos impulsionar para o futuro que Ele tem. É diferente, com certeza, das coisas do jeito que estão agora. Por isso transformação. Por isso somos chamados a sermos transformados. E à medida que somos transformados, nós vamos transformando. À medida que nós vamos sendo transformados, nós vamos também transformando. Porque à medida que Deus começa a transformar Gideão, e aí é onde eu falei, esse é o nível pessoal de transformação. Gideão não pode chegar à sua casa, Gideão não pode chegar à sua família, Gideão não pode chegar até uma nação, se primeiro ele mesmo não experimentar essa transformação pessoal. Então Deus, sabe, não vai sentar de frente de Gideão e ficar tentando responder para Gideão os porquês. Graças a Deus que Ele ignora os nossos porquês. Graças a Deus Ele ignora os nossos porquês. Não porque os nossos questionamentos não sejam importantes para Ele, porque na verdade se trata dos nossos anseios, sabe, dos nossos temores, dos nossos demônios internos. E Deus sabe que nós sofremos, que nós somos oprimidos, que nós somos angustiados e que muitas vezes ficamos pesados e oprimidos e fracos e debilitados. Mas Ele não vai parar para falar sobre estas coisas, porque isso não vai mudar a situação. O que vai mudar de fato a situação é o chamado que Ele fez na tua vida, é o chamado que Ele tem na tua vida. E o chamado nunca é baseado no teu passado, mas no futuro que te aguarda, em nome
de Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Receba essa palavra do Espírito Santo para a tua vida. Amém, Jesus. Porque não vai resolver a situação. Responder os porquês não vai mudar absolutamente nada. Às vezes é isso. Se entender, nós temos que abraçar o que Deus está falando. Amém. Amém. Por isso Deus fala para Gideão. Então se virou o Senhor para ele e disse: estão comigo? Amém. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai. Não volte. Vai. Por quê? Deus tem a resposta para o porquê. Tem ou não tem? Mas tentar consertar o passado, resolver o passado, é perda de tempo. É perda de tempo. Porque o passado não vai mudar. O que aconteceu, aconteceu. E não vai mudar. Ou nós mudamos, ou o passado nos paralisa. Então Deus não vai perder tempo para ficar respondendo a Gideão por quê. Deus poderia falar para Gideão, sabe por quê? Porque o povo é rebelde, porque o povo tem um coração duro, porque vocês negligenciaram, vocês fizeram isso, fizeram aquilo. Fizeram, passaram. Não importa o que vocês fizeram, importa o futuro que eu tenho para vocês. Obrigado pelo Glória a Deus. Deus. Não importa o que vocês fizeram, e sabe, as decisões que vocês tomaram, as escolhas que vocês fizeram, que levaram vocês até aqui. O que eu estou falando com vocês agora é daqui para frente. Quais são as decisões que você vai tomar hoje em função do futuro que eu tenho para você? Sabe quais são as decisões que você vai tomar agora em função do destino que Deus tem estabelecido para essa casa, para esse ministério, para a tua vida e para a tua família? Quantos conseguem ir muito longe dirigindo um automóvel, olhando todo o tempo para o retrovisor, sem se acidentar, sem provocar um acidente? Não dá. Não dá. Então Deus responde. Se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Glória a Deus. Amém? Deus está ignorando como o Gideão está se sentindo. Sabe, Deus respeita todo o sentimento de Gideão. Deus respeita a nossa dor, queridos. Deus respeita os nossos sentimentos. Mas o que Deus não vai fazer é entrar nos meus sentimentos. É entrar na minha dor. Só para doer. Só para sentir. Ele quer pegar todas essas coisas e usá-las para um propósito. Então ele pode pegar a minha dor, ele pode pegar o meu sentir e trabalhar para um propósito redentivo, um propósito virtuoso, para algo que seja de proveito. Então Deus está dizendo: vai nessa tua força. O cara está se sentindo fraco, o cara está olhando para o momento e para o passado, e Deus está dizendo: vai nessa tua força e livra Israel. Deus do céu. Deus não entende o que a gente sente, não. Eu vou ter que descer. Deus não entende o que a gente pensa, não. Será que Deus não entende o que a gente passa, não? Tudo bem, eu até gostei dessa saudação: o Senhor é comigo, o homem valente. Isso, sabe, bom, eu estou meio caidaço, mas até que mexeu com o meu ego. Né? Fez um carinhozinho no meu coração quando Deus chega para mim e fala assim: estou contigo, filhão, não desisti de você não, você é o cara, você é um homem valente. Senhor, se o Senhor é conosco, eu não sou tão mal então como o Senhor está falando, né? E se o Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Então Deus fala assim: vai e livra Israel. Peraí, Senhor, enquanto o Senhor é comigo, tudo bem. Para mudar a minha vida, para solucionar os meus problemas, para me tirar dessa pindaíba, oh, maravilha. Agora livrar Israel,
Quem sou eu? Quem sou eu? A minha casa é a menor de Israel e eu o menor da minha casa. Porque agora Deus está focando Gideão onde? No chamado. Em coisas que vão muito além daquilo que Gideão pensa, imagina. Porque o cara não está querendo enfrentar os inimigos nem para salvar o dele. Quanto mais então enfrentar todos os inimigos para livrar a nação de Israel. Quem sou eu, Senhor? Sabe, eu não estou dizendo que Deus está nos chamando para libertar uma nação inteira, mas em alguma medida eu e você vamos transformar essa nação. Já estamos fazendo isso. Obrigado pelo teu amém. Em alguma medida. Hoje, olhando para algumas coisas que acontecem de Deus na minha vida, só agora que aquilo que Deus falou comigo há 20, há 30 anos atrás começa a fazer um pouco de sentido. Porque quando Deus falou comigo lá atrás, eu olho para as coisas que estão acontecendo hoje, eu falo, faz sentido, mas naquela época não fazia nenhum sentido. Era absurdo, era improvável. A mesma coisa que Gideão está dizendo, Senhor, se o Senhor é comigo, então por que a situação está assim? Não, eu não sou só contigo não, cara. Eu estou te enviando para você mudar a história desse povo. Quem sou eu? Quem é a minha casa? Então o Senhor fala assim com ele: vai lá na casa do teu pai e derruba o Baal, derruba os postes ídolos e pega o segundo boi da casa do teu pai e sacrifica ele ao Senhor. Peraí, queridos, peraí. Isso não é uma coisa tão simples assim. Primeiro, Gideão não se relacionava bem com a sua família. Segundo, o pai de Gideão era sacerdote de Baal. Terceiro, havia uma crise econômica. O inimigo invadia nos dias de colheita e levava tudo embora. O que não destruía levava embora, não sobrava nada. Sacrificar o segundo boi de uma família, talvez levar essa família à falência. Talvez é sacrificar o último e derradeiro recurso que aquela família tem. É comprar briga com a minha casa, com a minha família. E pior ainda, como é que eu vou derrubar os postes ídolos da cidade? O povo já não me tem com bons olhos. Eu vou provocar inimizade. Era melhor que o Senhor não fosse comigo e deixasse aqui quieto. Porém, o que Deus está fazendo, e essa é uma palavra que eu tenho recebido da parte de Deus para a igreja nesses dias. Deus quer que a gente mude a nossa mentalidade e saia de uma mentalidade de modo de sobrevivência para uma mentalidade de conquista em nome de Jesus, definitivamente. Porque é isso, é o que eu tenho visto no povo de Deus. Muitas pessoas que falam de conquista, pregam sobre conquista, ministram sobre conquista, cantam sobre conquista, porém estão vivendo em modo de sobrevivência como Gideão, tentando salvar o seu, tentando guardar, segurar, proteger alguma coisinha, para que não se perca tudo de vez, porque está difícil, modo de sobrevivência. E é interessante, meus amados, porque quando Deus consegue convencer Gideão de sair desse modo de sobrevivência e abraçar um estado mental de conquista, Deus começa não só a transformar Gideão, mas Deus também começa a transformar a família de Gideão. E Deus não só começa a transformar a família de Gideão, como também Deus transforma a nação de Israel. E é tão linda essa história, porque o que acontece é que Gideão não está tão seguro, não está tão confiante, mas se Deus está falando, eu vou obedecer. Sabe o que a Bíblia diz? Diz que ele estava morrendo de medo. A Bíblia diz que ele estava com tanto medo que ele obedeceu a Deus sim, mas que ele foi de madrugada e se cercou de um monte de gente. Porque ele ainda tinha medo, diz a Bíblia. É só você ler lá. Ele foi. Amém? Quantas vezes a gente tem que obedecer, mas não estamos crendo perfeitamente não estamos confiando não, estamos com medo, estamos inseguros, a coisa é complicada mesmo, mas
Senhor, sabe, nem que seja de noite, nem que seja de madrugada, nem que seja escondido, para você poder tentar, talvez se sentir um pouquinho mais seguro. Se Deus está falando para você fazer, faz, mesmo que você esteja com medo, mesmo que você esteja se sentindo inseguro em relação a isso, mas se você tem uma palavra de Deus, faça! Nem que seja de noite, nem que seja de madrugada, nem que seja quando todo mundo está dormindo. Ele foi lá, derrubou os altares de Baal, amém? Pegou o boi e fez lá um sacrifício para o Senhor. Sabe o que aconteceu? Quando o povo acordou de manhã e viu toda aquela situação, o povo ficou indignado. Foram até a casa de Gideão, procuraram o pai de Gideão, que era o sacerdote de Baal, e disse: você está sabendo? Foi o teu filho que aprontou toda essa bagunça essa noite, essa madrugada. Sabe, o teu filho chegou aqui, derrubou os postes, ídolos, derrubou o altar de Baal, sacrificou, fez todas essas coisas aí. Agora está na hora de você fazer alguma coisa, está na hora, sabe, de você trazer o teu filho, porque nós vamos cobrar isso tudo dele. E o pai de Gideão só ouvindo. Gideão fez isso. Meu filho, vocês têm certeza? Ele derrubou o altar de Baal. Foi Gideão, traga ele aqui. Sabe aquele pai que está orgulhoso do filho? Sabe? Não pode dar bandeira, senão o povo pega o pai de Gideão também. Mas o pai de Gideão está lá. Meu filho, o Gideãozinho, ele que derrubou o meu altar de Baal, ele que sacrificou o meu segundo boi. Foi ele que derrubou todos esses postes ídolos. Foi Gideão. Qual é a medida que o Senhor vai tomar? O que o Senhor vai fazer? Ele está tão feliz com o filho dele. Ele está tão contente. Ele quase não está acreditando. Sabe quando está tão orgulhoso? Meu filho foi valente. Ele teve coragem de fazer tudo isso. Sabe qual foi a resposta do pai de Deus? Por todo foi a resposta. Vocês querem saber? Foi Gideão que derrubou o altar de Baal? Foi. Então que Baal contenda com ele. Briga com minha, briga de Baal de Deus. Então que Deus, Baal, contende contra Gideão. E aquele dia, o nome de Gideão se tornou Jerubbaal, que significa aquele que contende contra Baal. Contende contra Baal. Amém? Contende com Baal. Que legal! Amém? Os caras não sabiam nem o que falar. Porque o pai de Gideão, de certa forma, defendeu Gideão. O pai de Gideão mudou a opinião que tinha do seu próprio filho. Achava ele um covarde, um fracote, alguém que não podia fazer nada. E agora Gideão faz essa coisa tremenda, maravilhosa. O pai está orgulhoso, está dizendo: esse é meu filho. Nunca pensei que ele seria capaz de fazer isso. Sabe, querido, quando eu e você, escute-me por favor, quando eu e você saímos dessa condição de modo de sobrevivência e abraçarmos o chamado de conquista que Deus tem para nós, até os nossos familiares irão mudar a opinião ao nosso respeito. Até os nossos familiares vão começar a